Fala aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo ou ouvindo isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? Você com certeza já ouviu falar de PNL, né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso aí, mas você sabe realmente o que é? Você sabe como você pode se apropriar disso para melhorar a tua vida? Você sabe de onde surgiu e de que forma isso aí pode te ajudar a se libertar de traumas, fobias, de medos, né? Como é que funciona a neurociência por trás da PNL? Como é que o teu cérebro funciona, né? Como é que a PNL pode ser uma espécie de manual da tua própria mente? Então, isso tudo que eu quero falar pra você aqui hoje, então se liga nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e entra pra minha comunidade do WhatsApp, que lá eu posto em primeira mão todos os conteúdos que eu posto em todas as minhas redes, eu coloco lá em primeira mão, então, pra você ser notificado, porque às vezes aqui na rede social, você não é notificado, por mais que você ative o sino, às vezes você não é notificado e acaba perdendo muitos conteúdos. Agora, se você estiver lá na comunidade do WhatsApp, você recebe tudo direto aí no teu celular, tá bom? Então, seja bem-vindo aqui, vamos começar do começo? PNL significa Programação Neurolinguística, certo? E o que que isso é, né? De onde é que veio? Ela foi criada na década de 70, então já tem mais de 50 anos que ela existe aí, né? Ela foi criada na década de 70 por dois caras, que é o John Grinder e o Richard Bandler. Esses dois caras, eles trabalhavam eles trabalhavam na empresa, na indústria, né, modelando processos. Ou seja, eles pegavam um funcionário que fazia uma determinada ação e que ele tinha o dobro de resultados que os outros funcionários, certo? Numa mesma linha de produção. Eles entenderam o quê? Que se eles descobrissem como aquele cara faz o que ele faz, quais são os processos, os microprocessos que ele faz para chegar naquele resultado, eles iam entender o porquê da eficiência daquela pessoa. Entendendo isso, eles poderiam modelar aquele processo, ou seja, descrever como é aquele processo passo a passo, para que qualquer outro funcionário, qualquer outra pessoa seguindo aquele passo a passo possa ter a mesma eficiência, ter os mesmos resultados que aquele excelente profissional, certo? Então eles modelavam processos na indústria, eles ganhavam bastante dinheiro fazendo isso, criando esses modelos para a indústria, né? A indústria chamava eles iam lá, viam qual era o funcionário melhor naquele aspecto e modelavam esse processo e criavam um método de trabalho para que todos os outros seguissem aquele mesmo método e tivessem aquele mesmo resultado. Pois bem, esses caras um dia eles pararam e pensaram assim, cara, mas se dá pra fazer isso na empresa, na indústria, né? Deve dar pra fazer isso no mundo da terapia também, será que não vai dar? Porque, cara, tem muita gente sofrendo, né? Depressão, ansiedade, vários tipos de problemas emocionais, né? A sociedade já tava adoecendo naquela época, hoje tá mais ainda, né? Nessa questão emocional. E aí o que eles pensaram? Eles pensaram, cara, se a gente pegar os melhores terapeutas do mundo na atualidade, lá da década de 70, né? Pegar os melhores terapeutas do mundo e a gente modelar o processo deles, a gente ver como eles fazem, por que eles fazem, quais são todos os microprocessos para chegar naquele resultado, e a gente mapear isso, qualquer outra pessoa que seguir esse mapa pode ter os mesmos resultados que eles, não é? Isso é o que eles faziam na indústria, pensaram, cara, vamos seguir por aí. Pediram autorização para os três maiores da época, os três maiores terapeutas, o Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls. Esses três eram considerados os maiores que tinham mais resultados naquela época, com três técnicas de abordagem um pouco diferentes, cada uma delas, né? O Milton Erickson é um dos pais da hipnose moderna, inclusive por isso que não dá pra gente dissociar a hipnose de PNL. Na minha visão, as duas coisas estão totalmente ligadas, íntimas, porque o berço, né, da PNL foi um dos três pais aí dela, foi Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, né? Então a gente tá falando da mesma coisa, com uma roupagem diferente, de um jeito diferente, mas essas coisas estão intimamente muito bem relacionadas, né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram esses três terapeutas e eles gravaram sessões, óbvio, pediram autorização, enfim, fizeram todo um processo, né? Gravaram sessões de terapia desses terapeutas e eles passaram a transcrever e entender por que os terapeutas faziam o que eles faziam. Por que ele falou o que ele falou? Por que isso deu resultado, né? E quando eles tinham dúvidas, eles perguntavam pro terapeuta, diziam, ô Milton, por que você fez isso aqui? E o Milton explicava, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram chegando perto de uma base de aprendizado, né? Mas é engraçado, tem um vídeo do Richard Bandler que ele fala assim que quando eles estavam começando a assistir as fitas, né? Eles viram um paciente do Milton Erickson, era um rapaz de 30 anos, chegou lá e tal, e tinha um problema X. E o Milton Erickson foi lá e tratou de determinada forma, falou coisas ali, enfim, né? Pra ajudar ele a resolver o problema. E resolveu. Aí, na semana seguinte, eles estavam analisando uma outra fita e tinha um outro paciente igual, mesma idade, o mesmo problema, do mesmo jeito. Aí um olhou pro outro e falou
falou assim, agora eu já sei como ele vai tratar isso, é óbvio, né? Ele vai fazer a mesma coisa. E o Milton Erickson foi lá e fez tudo diferente, fez tudo do contrário, né? Porque, cara, o ser humano é complexo, né? Não é assim você pegar e virar uma chave ali, apertar um botão e dar tudo certo. A gente precisa entender as individualidades, as particularidades de cada um, né? E a PNL ajuda muito nisso, nesse ajuste fino para fazer o que a gente chama hoje de terapia sob medida, né? Você ir lá e você entender a vida daquela pessoa e você ajudar ela pontualmente com aqueles problemas e uma ferramenta aplicada na história dela, no contexto dela. Não tipo enfiar as pessoas numa ferramenta que você aprendeu no teu curso, enfim, onde você fez, e você querer enfiar todo mundo lá. Não é assim, a PNL é o contrário, é você entrar no mundo da outra pessoa e ajudar a pessoa a abrir as portas que ela precisa abrir de dentro pra fora, né? É como se você visse que a pessoa tá trancada em uma sala, você dissesse, não, eu vou ir junto com você, vamos abrir essa porta, vamos sair por aqui, né? A gente ajudasse ela a encontrar essas saídas aí que existem lá, só que ela ainda não tá vendo. A PNL ajuda a expandir a nossa mente pra gente poder entender como ela funciona de verdade, né, e sair dessas prisões, essas armadilhas que a gente cria para nós mesmos, tá? Então, assim, a PNL surgiu dessa forma, e aí logo no começo, eles criaram, então, a programação neurolinguística, tem vários livros sobre isso, se você pesquisar pelo nome dos criadores da PNL, tem vários livros que eles escreveram, principalmente no começo da carreira, como, por exemplo, Os Sapos em Príncipes, é o nome de um deles, tem um outro chamado Ressignificando, são livros que eles escreveram lá no começo da carreira deles, que eles vão te ajudar a entender exatamente como era o começo da PNL. Ela mudou bastante de lá pra cá. Tem um livro aqui, eu acho que tá aqui ainda. Aqui, ó. Esse aqui é um bom livro, uma boa leitura também, a Introdução Definitiva à PNL. Esse aqui é do Richard Bandler, né, que é um dos co-criadores aí. É bem interessante, esse aqui ele foi interpretado, traduzido assim a partir de um seminário que o Bandler fez, né. Os dois criadores da PNL, eles viajam o mundo, eles ainda são vivos hoje, eles viajam o mundo, dando palestras e fazendo seminários e apresentando a PNL. Hoje eles não estão mais juntos, cada um tem a sua própria empresa, né, são dois braços da PNL hoje, mas os dois continuam nativos e continuam fazendo muito conteúdo e ajudando muita gente. Então pesquisa eles aí que você vai gostar muito de conhecer e interpretar o mundo a partir do olhar deles aí, tá bom? Então, o que acontece? Eles criaram essa interpretação do mundo, né? A partir da PNL, eles perceberam que era uma nova forma de olhar e entender a mente humana, né? Um novo olhar sobre como a gente funciona. E a partir disso, eles perceberam que não dava para, que não ia ser usado só para terapia, mas que dava para ser usado absolutamente para tudo, para qualquer interação entre pessoas, sabe? Qualquer interação entre uma pessoa e uma máquina, qualquer coisa, a PNL resolve. Dá para melhorar a comunicação institucional, dá para melhorar relacionamentos, dá para melhorar depressão, ansiedade, enfim, qualquer coisa que te incomode, fobia, qualquer coisa pode ser usado aqui para melhorar, né, a nossa vida. Dá para ser usado para vendas, né, para várias outras coisas, para alta performance, para atletas conseguirem ter o melhor desempenho, o melhor rendimento. Cara, para ganhar dinheiro, ela pode ser usada para muitas e muitas coisas, porque quando você entende que os limites estão na sua mente, você entende que você pode quebrar esses limites lá de dentro, que é lá por dentro que você vai quebrar esses limites. E a PNL é essa ferramenta para entender isso. A PNL ela tem 22 pressupostos básicos. Os pressupostos, eles são assim, não é uma verdade absoluta, certo? É uma verdade percebida a partir da observação. Ou seja, a gente observou que aquilo sempre acontece desse jeito. Então, se aquilo sempre acontece, a gente pressupõe que vai ser sempre assim. Mas não quer dizer que seja necessariamente sim, é um pressuposto, entendeu? Então, tem 22 pressupostos básicos. Entre eles, um que eu gosto muito, ele fala assim, o mapa não é o território. O mapa não é o território. Para pensar. Pega um mapa de uma cidade. Hoje a gente não vê tanto, né, por causa do celular, mas antigamente tinha um mapa de papel, impresso e tal. Você pega o mapa, ele tá tudo em escala. As ruas da cidade, enfim, tá tudo ali. Só que o mapa não é o território. O mapa não é a cidade. A cidade tem muito mais informações, muito mais coisas do que o mapa. O mapa é só uma representação da cidade. O que acontece? Na nossa mente, a gente também cria mapas do mundo, certo? A gente cria na nossa mente como o mundo é, quanto dinheiro eu mereço ganhar, quanto eu sou bonito, quanto eu mereço estar bem no relacionamento, né? Enfim, tudo isso eu crio na minha mente, isso é o mapa do mundo, mas não é o mundo real, entendeu? O problema que a gente enfrenta na nossa vida não está no mundo real. O problema está no mapa que a gente criou na nossa mente, que a gente interpretou o mundo real de uma forma equivocada. E por que a gente criou essa interpretação tão fechada e tão errada do mundo? Por causa de uma emoção muito densa
que tomou conta da gente no momento que a gente fez aquela interpretação, né? Por exemplo, imagina você era uma criança e os teus pais, sei lá, em algum momento você fez algo errado e eles foram lá e te humilharam tanto, fazendo você achar que você era um ser humano desprezível, terrível, que você não servia pra nada na vida, que você nunca ia fazer nada direito. Cara, aquilo foi tão forte, foi tão intenso, que aquilo virou uma verdade dentro de você. E aquilo deixou o teu mapa de mundo errado não é a palavra, mas enfim, distorcido, né? Então, por mais que você olhe e você saiba que você é uma pessoa incrível, que você tem muitos resultados, que você ajuda as pessoas, que você é muito bom, aquela sensação de eu sou uma pessoa que não faz nada direito, sempre continuei dentro de você, uma sensação de eu sou um fracasso, né? Como se tivesse que lutar contra isso o tempo todo. Isso é um exemplo de um mapa, né, distorcido. A PNL fala que a gente tem dois níveis de mente, né? Tem a nossa mente superficial e a nossa mente profunda. A nossa mente profunda, né, a estrutura da linguagem profunda e a estrutura da linguagem superficial. A estrutura da linguagem profunda, ela tem várias informações que são muito importantes sobre o mundo inteiro. Só que a nossa estrutura superficial, ela só tem o resumo disso. Por exemplo, se você pensar em uma caneta, na tua estrutura profunda da memória, você tem a sensação de segurar uma caneta, você tem o cheiro da caneta, a sensação de deslizar a caneta no papel, você tem a lembrança de uma caneta que você ganhou lá na escola, a primeira vez que você pegou uma caneta, tudo isso tá aí na tua estrutura profunda do que significa uma caneta para você, né? E aí, a tua estrutura superficial, quando eu te mostrar uma coisa, dizer, ó, tá vendo isso aqui, né, uma caneta? Você olhar e dizer, eu sei, isso é uma caneta. A caneta é a tua estrutura superficial, a palavra caneta é o que você interpretou de tudo que havia lá na tua estrutura profunda. Você foi lá, buscou tudo aquilo, interpretou e trouxe superficialmente uma resposta. Isso aqui é uma caneta. O problema é que nessa hora de ir lá e buscar essa base de dados mais profunda que tem dentro da gente, às vezes a gente tá com uma estrutura superficial, né, que é meio equivocada, meio distorcida e faz a gente encontrar sempre uma resposta errada. E isso que atrapalha a nossa vida, né? Então existem formas, ferramentas da PNL para a gente poder ir lá profundamente na estrutura profunda e dissociar essas coisas, né? Poder ampliar aquela forma de ver. A PNL fala que tudo que a gente vê, tudo que a gente registra na nossa mente e quando a gente vai buscar lá na nossa mente para construir a nossa realidade, tudo, absolutamente tudo passa por 3 filtros. O primeiro filtro é omissão, o segundo é distorção e o terceiro é generalização. Omissão é quando você omite deliberadamente alguma coisa porque aquilo não se encaixa na tua verdade. Com certeza você já viu isso acontecendo. Uma pessoa que está muito certa de uma coisa, te dando uma opinião muito forte de é tal coisa porque é sempre assim. Aí você vai lá e traz um fato provando que aquilo não é verdade, porque naquele lugar é diferente. E a pessoa diz assim, mas esse aí não conta. Não conta por quê, né? Ele tá literalmente omitindo aquilo ali para o mundo que ele tá enxergando se adequar à realidade que ele quer mostrar, e não a realidade que existe de verdade. O segundo filtro é a distorção, quando a gente distorce a realidade, né? Se pegasse esse exemplo de uma pessoa que está defendendo um ponto de vista muito forte e você traz uma outra resposta para ela, né? Uma outra versão daquilo ali, ela vai dizer, mas isso aí não se encaixa sempre porque lá tem uma coisa que faz ser diferente. Cara, ele tá distorcendo aquela realidade para aquilo ali realmente não ser do jeito que é. E a generalização é sempre que algo vem de encontro, né? Ele é a favor do que eu quero, vem ao encontro do que eu quero, né? O que acontece? Eu vou lá e generalizo, por exemplo. Se esse cara tá dando uma opinião muito forte sobre uma coisa e alguém traz um outro argumento e esse argumento é favorável à opinião dele, ele vai dizer, viu, tá vendo? Olha, ó, sempre é assim, né? Ele tá generalizando, tá dizendo toda vez é assim. E a gente precisa se apropriar de como a nossa mente funciona pra gente poder sair dessas armadilhas, porque as prisões que a gente vive na vida é a gente mesmo que cria a partir dessas distorções da realidade. E aprender PNL, aprender hipnose, tomar conta desses processos aí realmente transforma a nossa vida e transforma muito, muito de verdade mesmo, assim, tá? Então eu tenho um convite pra você, dias 1 e 2 de julho, aqui em Balneário Camboriú, eu vou dar um curso presencial de hipnose clínica com PNL, você vai aprender PNL na prática, não só na teoria, mas na prática, você vai aprender mais de 15 ferramentas de PNL e você vai aplicar essas ferramentas nos outros colegas do curso e os outros colegas vão aplicar essas ferramentas em você também. Eu não sei de onde você está vendo esse vídeo aqui ou ouvindo esse áudio, mas se você puder vir para Balneário Camboriú, Santa Catarina, dias 1 e 2 de julho, vai ser um prazer ter você aqui. Você vai aprender comigo e vai aprender na prática. E a diferença do que eu ensino é que muita gente ensina PNL em seminários de final de semana, que a pessoa vai lá e é basicamente um evento de motivação, né? Vai lá, você pode, você consegue, você é capaz, uhul, tal. A pessoa sai dali feliz, só que na segunda-feira de manhã ela volta para a vida dela e tudo continua absolutamente como estava. Aquilo fica guardado em uma memóriazinha, uma caixinha da tua
tua memória como aquele foi um dia feliz. E acabou. Aqui não, aqui você vai se apropriar de como a tua mente funciona, você vai se apropriar das ferramentas, você vai usar isso na tua vida. E dentro do próprio curso você já vai colapsar várias redes neurais aí de aprendizados distorcidos que você tinha na tua vida para você liberar o teu caminho, para você sair dessas prisões mentais e poder viver melhor, sabe? A diferença também de fazer um curso comigo é porque eu atendo diariamente as pessoas com isso. Então eu não ensino ferramenta só porque é uma ferramenta. Não, eu ensino o que funciona, o que eu entendi na minha prática, o que eu lapidei, né? Eu vou lá e aplico nos pacientes, se não dá resultado eu descarto, eu deixo ali só o que realmente funciona, eu te ensino como a mente funciona para você se apropriar disso e melhorar a sua vida, a vida de quem você ama. Quem sabe talvez até iniciar uma nova carreira como terapeuta, porque para você fazer esse curso você não precisa ter nenhuma formação anterior. Você pode começar com esse curso, você vem aqui, começa do zero, não tem problema nenhum. Você vai vir, você vai aprender tudo que você precisa para você se apropriar de tudo isso e poder transformar a vida das pessoas, tá bom? Fica o convite aí pra você, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link então, pra você vir saber como funciona esse curso e você participar comigo. Valeu? Tenha um ótimo dia. Ah, e compartilha esse vídeo com quem precisa, né? Compartilha esse vídeo com o mundo, as pessoas precisam saber o que é PNL, de verdade se apropriar disso, né? E saber que não é só coisa de guru da internet, não, é realmente a tua mente, você se apropriar de como a tua mente funciona, faz toda a diferença, tá bom? Tenha um ótimo dia, se cuida aí, até mais.